Caros alunos de Filosofia do Direito, estamos aqui para mais uma aula, essa é a aula 8, falando de constitucionalismo. A gente vai tratar nessa aula sobre alguns temas relevantes que marcam aí o período que se segue ao positivismo jurídico, ou ao apogeu do positivismo jurídico aí no final do século XIX, no início do século XX. Novas concepções de direito, novas maneiras de pensar o direito a partir do momento em que se traz de volta a Constituição para o centro do ordenamento. Mas antes que a gente possa tratar disso, vale lembrar que quando a gente está falando de constitucionalismo, a gente está sempre falando da possibilidade de uma Constituição limitar o poder político do Estado. Então, a Constituição serve como limitador do poder político exercido pelos representantes do povo, ou por um monarca, ou por quem quer que detenha o poder do Estado. Então, uma limitação desse poder via Constituição. Essa limitação ela não é algo novo, ela não é algo recente na nossa história. A gente pode visualizar vários traços dessa limitação, ou dessa maneira de limitar o poder do Estado na Inglaterra, principalmente, lá desde 1200, nos idos de 1200, mas os contornos mais contemporâneos dessa limitação, dessa forma de limitar, vão ser dados já no século XIX. Ainda ali no século XIX, vivemos um período de grande emergência, de grande valoração das ideias positivistas que tratam a Constituição de maneira programática, a Constituição como um mero programa, né? A Constituição ela é formal, ela tem pouca força normativa porque é dotada de baixo teor de conteúdo, baixo teor de materialidade. Lembrem-se que nas ideias positivistas, principalmente na sua vertente legalista, o direito está resumido à lei. A lei é o centro do ordenamento e não a Constituição. A Constituição estabelece o modo como a lei é criada e quem pode criar a lei, mas evita, de maneira bastante importante, declarar conteúdo para essa lei. Então todo o direito que eu tenho, ele está na lei. E se a lei ela está vigente, ela está válida, porque posta por autoridade competente. E aí então o direito que vai ser aplicado é o direito que está lá. Eu não contesto a lei, a Constituição, a não ser no que diz respeito dos seus pressupostos de criação. Eu não vou usar a Constituição como parâmetro de aplicação ou interpretação da lei. Isso vai se manter dessa forma até o início do século XX, pelo menos na Europa continental. Nos Estados Unidos, já no início do século XIX, a gente tem uma mudança de perspectiva. Uma mudança de perspectiva, principalmente lá no caso Marbury versus Madison de 1803, então iniciozinho do século XIX, no qual fica estabelecida a possibilidade do Judicial Review. Judicial Review, a Corte Suprema dos Estados Unidos definiu que o judiciário poderia rever uma lei se a lei estivesse em desacordo com a Constituição. Então vejam, não é uma Constituição agora meramente programática e não é um judiciário inerte, como aquele judiciário do início do século XIX na França, que era mera boca da lei. Nos Estados Unidos já se constrói a ideia de uma Constituição com normatividade e isso faz com que o judiciário possa interferir nas leis, ou seja, na atuação legislativa, via Constituição, via a verificação da lei estar de acordo com a Constituição. Já no século XX, ali em 1929, vai se trabalhar com ênfase um outro conceito que é o do self-restraint, que é a Corte Constitucional controlando a sua atuação sobre as leis, restringindo a sua atuação sobre as leis para evitar que esse controle supere aí a harmonia entre os poderes. Então o judiciário não vai intervir sempre. O judiciário não vai intervir sempre. Isso acontece ali no contexto do New Deal, uma série de medidas tomadas pelo governo norte-americano para reduzir os impactos da crise econômica causada pela queda da Bolsa de Nova York ali em 1929. Então, lá nos Estados Unidos a gente tem todo um desenvolvimento, mesmo antes dos anos 30, todo um desenvolvimento acerca do papel da Constituição
e do papel da Corte Suprema perante a Constituição, o que faz com que se tenha uma concepção de direito diferente da concepção de direito que vigeu na Europa continental, em especial na França, até esse momento, até os anos 30, até mesmo até os anos 40, né, até o final da Segunda Guerra. Muito embora antes disso alguns lampejos aí de uma maior força constitucional já tivessem acontecido, principalmente com a promulgação de algumas constituições, como a Constituição de Weimar, que era uma constituição já com uma proposta mais expansiva, né, com mais conteúdo do que se costumava colocar na Constituição e com uma possibilidade maior de aplicação, né, com uma força normativa já mais acentuada. Mas como a gente sabe, essa Constituição durou muito pouco tempo, pelo menos no que diz respeito à vigência dessas disposições expansivas, por conta, né, da ascensão do Partido Nazista e do momento autoritário que viveu-se na Alemanha no período subsequente. E todos os movimentos nesse sentido acabaram arrefecidos por esse momento de guerra, né, arrefecidos pelo esse momento de imposições autoritárias, né, e dominação de grande parte do território por alemães e italianos, né? Então, de fato, essas modificações, um maior poder normativo só vai se concretizar na Europa continental depois da Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, então, com o advento de novas constituições que refletem já uma necessidade de confrontar, né, aquele momento em que utilizou-se dessa lei que não tinha limites constitucionais, materiais, para justificar todo aquele momento autoritário vivido em vários países europeus. Então, a crítica ao positivismo passou a ser bastante importante, ou cada vez mais importante, e aí precisava-se da Constituição uma vez mais no centro do ordenamento. Então, a Constituição passa a ocupar o centro do ordenamento e as leis agora necessitam de uma validade, de uma validação constitucional, não só no seu aspecto formal, mas também no seu aspecto material. O conteúdo da lei precisa estar adequado ao conteúdo da Constituição, né? Precisa estar adequado ao conteúdo da Constituição. A Constituição vai ser aquele normativo que vai expressar os valores mais caros da sociedade naquele momento, que obviamente vão refutar uma série de decorrências daquele autoritarismo, vão refutar a violência exacerbada daquele momento anterior, da Segunda Guerra, etc. E por isso, então, vai ser uma Constituição muito mais voltada para a proteção do homem, não só enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade, enquanto ser social, né? É nessa época que vão surgir de maneira forte, concreta e efetiva, né, toda a regulamentação de direitos sociais dentro da Constituição. Isso vai ter um impacto interpretativo e um impacto de estrutura da Constituição bastante significativo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Agora a gente fica por aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima!